Guia de sobrevivência nas intercorrências com injetáveis. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da saúde estética a faturarem R$ 20 mil em 30 dias com injetáveis. E hoje nós vamos falar sobre as famosas intercorrências, não é verdade, gente? É o seguinte, hoje você vai aprender um guia para você realmente saber lidar com essas intercorrências mais comuns que acontecem e que podem vir a acontecer nos procedimentos injetáveis, tá bom? Mas isso não quer dizer que nunca mais você terá nenhum tipo de intercorrência, muito pelo contrário, tá? Hoje você vai entender o que é cada uma delas e como que você tem que atuar para você prevenir e principalmente para você reverter esse tipo de intercorrência sem ficar desesperada, sem infartar aí do outro lado, né? Porque isso é algo comum e recorrente. Então, isso vai acontecer ao longo aí da sua atuação profissional. Eu costumo dizer que intercorrência só não acontece com quem não faz, não é verdade? Então, para isso que nós estamos aqui, para a gente aprender ainda mais como lidar com isso daí de forma assertiva, de forma eficaz, para que nós possamos principalmente prevenir esse tipo de intercorrência, tá bom? E por que isso é tão importante para o profissional da saúde estética? Bom, primeiro, quando você tem total domínio, né, do que você está fazendo, da sua técnica, você domina a anatomia, você sabe qual é o fármaco que você está utilizando, quando você vem a ter uma intercorrência, você tem controle sobre ela. Como assim? Você vai saber exatamente o que aconteceu, qual foi a causa daquela intercorrência, você vai saber o que vai acontecer durante todo o processo dessa intercorrência e, principalmente, você vai saber o que você precisa fazer para que você reverta aquela intercorrência, ok? Isso vai te dar mais segurança para você trabalhar. Consequentemente, você vai passar mais confiança para o seu paciente, porque imagine só, você está fazendo um procedimento estético e de repente você tem ali uma intercorrência comum, tá? Eu não digo nunca intercorrência normal, são duas coisas diferentes. Algo normal e algo comum. Então, uma intercorrência não é normal. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar cada vez mais no nosso conhecimento, no nosso refinamento de técnica, para que nós possamos fazer procedimentos e que não gerem intercorrências. Mas é comum acontecer, não é normal, é comum acontecer algumas intercorrências. Então, você precisa estar ciente disso daí, para você passar mais confiança para o seu paciente, para você saber lidar com isso de forma assertiva e resolver o mais rápido possível. E dessa forma, você vai ter segurança, você vai dar confiança para o seu paciente e você vai ter um resultado muito melhor, tá bom? Deixa eu contar para vocês uma história, né? Que ela vem a calhar muito aqui com essa aula de hoje, que é o seguinte. Eu recebo inúmeros pedidos de ajuda todos os dias pelo meu direct, pelos meus canais, né, de comunicação, enfim, pela nossa central de ajuda, e um deles foi assim incrível, gente. O que aconteceu? Um caso de edema, né? Na verdade, um caso de um edema por uma transfixação de vaso mais profundo. Então, nós sabemos que quando nós estamos injetando algo com agulha, a agulha é pérfuro cortante, ok? Se você pega um vaso mais profundo, qual é o primeiro sintoma? É um edema. Pá, vai dar um edema. Então, notem, já aconteceu isso várias vezes com inúmeros profissionais que já entraram em contato comigo, mas essa foi algo assim que eu fiquei realmente preocupada, porque existe uma deficiência nesse conhecimento, tanto da intercorrência e quanto do que fazer, né? Qual é o primeiro socorro que eu tenho que dar naquela intercorrência? Então, nesse caso, foi um edema causado por uma transfixação de vaso, ou seja, rompeu um vaso mais profundo e houve um edema na hora.
E essa profissional, ela estava tão desesperada que ela entrou em contato comigo, dizendo que quais foram, né, pedindo ajuda, e eu perguntei, o que que você já fez? Qual foi a orientação que você fez? E nesse caso, o que que ela tinha feito? Ela indicou corticoide para a paciente numa altíssima dosagem e ela também estava prestes a fazer a aplicação da enzima hialuronidase. Então, uma coisa não conversa com a outra. Totalmente contraindicado o que ela iria, né, propor como solução com o caso ocorrido. Gente, então precisamos tomar muito cuidado. A hialuronidase não tem nada a ver ali naquele caso de uma transfixação de vaso. O corticoide também não. O que eu preciso naquele momento? Gelo. Nada mais do que gelo. Gelo. Deu um edema. Por quê? Porque rompi um vaso mais profundo, esse sangue extravasou do vaso, ele não tem para onde ir, então na hora ele faz o quê? Puf, ele gera um edema. Eu preciso na hora colocar gelo. Esse gelo vai baixar o edema e depois que esse edema baixar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma equimose naquele local ou um hematoma, que vai ser aquela mancha roxa e eu vou precisar lidar com isso através de quê? Através de pomadinhas que vão melhorar essa condição, com heparina, com arnica, drenando inclusive essa região, né? Mas ali não tem indicação nenhuma para o uso de um corticoide, para o uso de uma hialuronidase. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e ter esse conhecimento. E eu sei que na maioria dos cursos, infelizmente, não se aborda intercorrências. Só ensina o profissional a injetar. Então, hoje aqui nessa aula você vai aprender sobre essas intercorrências mais comuns, claro que não dá tempo da gente abordar todas, mas eu separei aqui 3 que são as mais comuns. Como que você vai reconhecer, o que elas significam, qual é a causa dela e como que você vai atuar, tudo bem? E o que a gente mais vê por aí, né? Profissional que faz curso de um dia, nunca estudou anatomia, não tem domínio de uma anatomia vascular, não fez uma capacitação, por exemplo, em um cadáver fresco e acaba começando a injetar produtos no paciente sem ter o conhecimento da farmacologia, sem entender daquela molécula, sem entender da fisiologia. Por exemplo, esse caso mesmo. Se essa profissional ela entendesse o que aconteceu ali, quais são os sinais, quais são os sintomas daquela intercorrência e fisiologicamente o que significa aquilo, ela saberia que a última coisa que ela iria colocar ali é corticoide e hialuronidase. Tudo bem? Então, isso é muito importante vocês saberem. Por isso que eu digo, injetar, pegar uma agulha e injetar, isso qualquer um faz. Você não precisa ser profissional da saúde, você não precisa ter conhecimento anatômico, você não precisa conhecer fisiologia, farmacologia, nada. É só pegar e agora, quando der uma intercorrência, você sabe lidar com ela? Então, nós precisamos saber lidar com as intercorrências decorrente daquele procedimento que nós vamos fazer. E aí, muitas vezes, né, muitas pessoas questionam. Ah, mas e se o paciente, por exemplo, tiver uma parada cardíaca quando eu estiver fazendo, por exemplo, um procedimento? Eu não vou saber lidar com isso. Claro, você não vai saber lidar com isso e nem é para você lidar com isso. É para você chamar a emergência imediatamente. O que você pode prestar são primeiros socorros, que você, como profissional da saúde, é interessante que você tenha isso. Mas você não vai ter um oxigênio, você não vai ter um carrinho de ressuscitação, você não vai saber mexer com isso e nem é para você saber mexer com isso. Ah, mas muitos profissionais falam que se a gente não souber reverter algum tipo de intercorrência, a gente não pode fazer. Opa! Uma coisa é a intercorrência que o injetável vai gerar ali naquele momento e de forma local. Outra coisa é uma reação ou um mal súbito que a sua paciente pode ter. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está fazendo uma cirurgia dentária, ok? Você está fazendo uma cirurgia dentária, um canal, alguma coisa assim, até mesmo um canal.
E o dentista vai colocar lá anestesia e de repente esse paciente tem uma parada cardíaca. Quem que vai socorrer? É o dentista ou é o pronto-socorro? Obviamente é o pronto-socorro. E por isso o dentista nunca mais vai poder fazer um canal na vida? Claro que não. Por quê? Porque esse tipo de assistência tem que ser dado para assistência médica. Então, se ele está fazendo, por exemplo, um tratamento dentário e ele tem uma alergia de algum ativo ali naquele momento, ele começa a ter algum tipo de reação alérgica, o dentista precisa encaminhar ele para emergência imediatamente. Então, entendem como é que são as coisas? Agora, houve uma intercorrência dentro daquele procedimento que se relaciona com aquilo que o dentista está fazendo. Então, por exemplo, o meu dentista está fazendo um canal e imagina que quebrou a raiz do dente. Opa, foi uma intercorrência grave, mas o dentista sabe lidar. Por quê? Porque faz parte do rol do que ele está fazendo. Então, entendam essa diferença? Então, essas intercorrências mais comuns são as intercorrências que você precisa saber sim lidar, senão você não pode trabalhar com injetáveis, tudo bem? Então, bora lá. Pega então já a sua caneta, o seu caderno, aquela agenda que você já anota tudo aqui, porque nós vamos iniciar. Então, primeira coisa, vamos falar sobre as intercorrências mais comuns com injetáveis? Então, quando eu trabalho com injetável, eu posso trabalhar com 3 dispositivos diferentes. Eu posso trabalhar com pressurizada, posso trabalhar com agulhas ou posso trabalhar com cânulas. São ferramentas diferentes para eu injetar algo, uma substância, um fármaco, um produto no meu paciente, tudo bem? E quando eu trabalho com esses 3 tipos de injetáveis, eu tenho algumas intercorrências que são muito comuns de acontecer. Então, vamos começar falando sobre algumas intercorrências que acontecem principalmente quando nós trabalhamos com o instrumento pérfuro cortante, que é o quê? É a agulha, que é a famosa, o famoso extravasamento de sangue. Isso acontece como? Isso acontece quando eu injeto algo com essa agulha, que é pérfuro cortante, e eu transfixo um vaso do meu paciente. Então, eu vou transfixar o vaso, eu vou furar o vaso sanguíneo. E muitas vezes, quando eu furo o vaso sanguíneo, quando eu retiro a agulha, eu tenho o quê? Um sangramento. Esse sangramento é uma das principais intercorrências que vai acontecer. Por quê? Eu tenho níveis de sangramento. Muitas vezes, quando você faz ali uma intradermoterapia, por exemplo, que você vai colocar nível dérmico ou nível subcutâneo, você pode ter um leve sangramento que nós chamamos de petéquia. A petéquia, inclusive, ela é muito bem-vinda, porque ela me diz que nós entregamos ali, de fato, o produto numa camada mais profunda, lá no meu subcutâneo, tudo bem? Mas eu não preciso necessariamente, em todas as minhas punções, eu ter uma petéquia. Ai, doutora Adriana, eu fiz ali uma punção, coloquei lá, mas de todos os furinhos, só alguns que saíram petéquias. Então, quer dizer que eu não penetrei? Não, nada disso, você penetrou, só que não gerou petequia. Então, tá tudo certo, você entregou o produto ali naquela região, tá bom? Aí, você tem então o primeiro estágio que é petequias. Quando eu tenho petequias, isso quer dizer que eu tenho um retorno venoso, eu obstruí alguns capilares ali daquela região. Eu tenho um segundo tipo de extravasamento de sangue. Quando eu faço a colocação da agulha e sim, de fato, eu pego um vasinho. Então, eu pego um vasinho, quando eu retiro esse sangue, ele extravasa, ele sai, ele vem para fora e ele começa a escorrer ali no meu paciente. E eu tenho um terceiro tipo, que é quando eu coloco a minha agulha e eu também rompo um vaso, só que esse vaso, ele é um vaso um pouquinho mais profundo. Quando ele é um pouquinho mais profundo, olha só, quanto mais superficial é o meu vaso, mais fino ele é, ok? Menor calibre ele tem.
Tanto que quando a gente vê os vasinhos mais superficiais que nós temos, são capilares, nós chamamos de capilares sanguíneos. E os nossos vasos mais calibrosos, eles estão mais protegidos, eles estão mais na profundidade, não é verdade? Então a gente vê que quando nós temos uma artéria, essa artéria ela sempre está mais profunda, porque ela precisa ser mais protegida. Então, você está utilizando lá, por exemplo, a nossa agulhinha de insulina para fazer intradermoterapia. E você colocou, quando você tirou, você teve ali um rompimento de um vaso mais profundo. O que vai acontecer? Vai extravasar muito mais sangue? Não necessariamente. Nesse caso, o que acontece? Vai acontecer justamente o caso que aconteceu naquela história que eu te contei. Vai haver um edema muito forte. Por quê? Porque rompeu o vaso, o sangue saiu, mas como está mais embaixo, ele não extravasa para fora da pele. Então ele começa a ocupar aquele espaço. Quando ele ocupa aquele espaço, ele dá o que? Um edema. Tudo bem? Quando eu tenho esse edema momentâneo, aí eu vou ter o que nós chamamos de hematoma, que é um aglomerado de hemácias que eu vou ter ali e vai surgir aí posteriormente aquela mancha roxa do hematoma. Já quando eu tenho essa punção e eu tenho esse extravasamento de sangue para fora da pele, muitas vezes o que eu vou ter ali é que nós chamamos de equimose. Então aí dá a diferença. Gente, clinicamente é muito parecido um hematoma, uma equimose, só que normalmente um hematoma é algo maior, quando eu tenho um aglomerado maior de hemácias no meu meio intersticial, no meu meio ali fora do vaso, ok? E a equimose é quando eu tenho esse extravasamento também, mas é um extravasamento menor. Então, essa equimose hematoma é uma das intercorrências mais comuns que nós temos no nosso dia a dia com injetáveis, principalmente quando a gente trabalha com agulhas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando eu trabalho com a pressurizada e com ativos líquidos, quando eu tenho mesclas líquidas. Por quê? Dependendo da pressão que eu utilizo, sim, eu posso gerar ali uma equimose. E eu trouxe aqui para vocês, vou compartilhar aqui com vocês agora, para que vocês entendam aqui a equimose. Existe, gente, esse daqui é o espectro equimótico de Legrand do Seio. Então, o que ele fala aqui, né? Ele mostra pra gente desde o primeiro dia. Então, aqui, olha, no momento que eu tenho extravasamento, vocês estão vendo? Eu tenho o quê? O primeiro dia, eu tenho um aspecto bem vermelho, bem avermelhado aqui. Então, isso significa o quê? Significa que eu tenho um primeiro extravasamento, aqui onde eu tenho as minhas hemácias, e elas estão vermelhinhas, por quê? Porque ela está repleta de oxigênio, estão vendo? Ela está repleta de oxigênio. Então, isso daqui é no primeiro dia eu vou ter extravasamento. E muitas vezes, inclusive, gente, quando nós temos aí o extravasamento de sangue, nesse primeiro momento, às vezes a gente nem nota que vai ficar roxinho, a gente nem nota que teve um extravasamento, que talvez você nota que o sangue saiu para fora do orifício, então ele extravasou externamente pela pele, mas muitas vezes a gente olha e nem acredita que vai ter ali um hematoma. Por quê? Porque o meu sangue está repleto de oxigênio. Já no meu segundo dia, estão vendo como é que ela já fica mais roxinha? Por quê? Porque eu já tenho aqui, ó, o declínio do meu oxigênio. Então, as minhas hemácias, que são as células do sangue, ela começa a perder o oxigênio dia a dia. Então, ela vai ficando mais escurecida. E aí, ela vai ficar nessa tonalidade roxa. A partir, gente, do quinto a sétimo dia, ela já vai ganhar aqui
uma coloração amarelo esverdeada, estão vendo? E dessa forma ela vai se mantendo até o total desaparecimento. Então, esse daqui é o ciclo de uma equimose, que é o que mais vai acontecer com a gente no nosso dia a dia clínico com os injetáveis, tá? O que fazer quando eu tenho esse tipo de intercorrência? Então, estou lá fazendo a minha aplicação, por exemplo, de um lipolítico, de uma toxina botulínica, de um skin booster, e aí eu rompi um vaso e começou a extravasar bastante sangue. Primeira coisa que você vai fazer, não aperte para estancar o sangue. Por que não? Porque quando você aperta e você não deixa o sangue sair, você começa a aglomerar o sangue ali dentro, tá? Então, deixa o sanguinho sair. Pega uma gaze e ali você começa só a secar. Vai secando delicadamente, delicadamente. Uma paciente com uma cascata de coagulação saudável, sem nenhuma disfunção, em torno de 60 segundos esse paciente já vai coagular e vai parar de sangrar. Perfeito. É isso, tá? Se por um acaso é uma paciente, por exemplo, uma paciente que toma anticoagulante, é uma paciente que vai demorar mais. Então você aguarda uns 60 segundos. Se ela até 90 segundos. Se ela não parou de sangrar, aí você vai sim fazer a pressão. Aí você vai colocar o seu dedo e vai pressionar bem forte mesmo. Você vai pressionar e vai deixar ali uns 60 segundos para você ajudar, para você auxiliar nessa coagulação. Então, fez isso, retirou, tá ok. Tudo bem? Então, é isso. E aí, doutora Adriana, continuo fazendo o procedimento, não continuo, suspendo tudo, continue normalmente. Você vai cuidar dessa parte e você vai continuar fazendo o seu procedimento. Gente, sangue é algo muito natural, é muito comum, até porque você está lidando com uma paciente viva. Então, óbvio que essa paciente vai sangrar, óbvio que você pode gerar ali uma equimose nessa paciente. Imagine, você está lidando com um tecido vivo de uma paciente, onde tem todo um sistema circulatório, onde você tem milhões, bilhões de capilares ali, você está colocando uma agulha e você quer que não haja nenhum sangramento. Isso não existe, nem você sendo o maior dos ninjas. Isso não existe, tá? Claro que a gente vai tendo uma perícia técnica muito melhor com a nossa habilidade e a cada ano que passa você fica melhor nisso. Mas acontece nas melhores famílias, acontece com os melhores profissionais. Eu, às vezes, faço 5, 6, 7 toxina botulínica, não tiro um sanguinho. De repente vem uma paciente que tem uma pelezinha mais fina, que tem um pouco mais de fragilidade capilar, e aí pá, pego essa veia maravilhosa aqui nossa, e aí sai aquele monte de sangue, a paciente fica inchadinha. Acontece com todo mundo. E por isso que eu sempre falo, quando você for fazer injetável, principalmente de face, sempre veja a agenda do seu paciente. Olha, eu quero fazer minha toxina hoje porque sábado eu tenho um casamento. Não faça. Você tem que fazer pelo menos com 15 dias de antecedência. Eu quero fazer um skin booster porque semana que vem eu vou viajar. Não faça, porque se você tiver qualquer tipo de extravasamento de sangue, essa paciente vai ficar roxa. Então não pode, tá bom? Não lide com a sorte nesse caso, tudo bem? Proponha qualquer outro tratamento para ela, fazer uma hidratação, uma biorrevitalização, um LED, uma biomodulação, mas não vamos tratar com injetáveis nesse período, tudo bem? Maravilha. Então, feito isso, esse é o que você vai fazer imediatamente. E para casa, o que você vai indicar para sua paciente? Se for corpo, eu gosto de utilizar muito a pomadinha Reparil ou Trombofob. E se for face ou lábios, Iridoide. E você precisa explicar isso para sua paciente. Antes, durante e depois. Por quê? Porque se você está fazendo um procedimento injetável,
Lá na consulta, você já verificou que ela não tem nenhum compromisso nos próximos dias, ela não vai fazer book de fotos, ela não vai se filmar, ela não vai viajar, ou seja, ela está tranquila e você diz para ela que sim, que você vai explicar, que nós vamos fazer, que pode ficar roxo, pode pegar algum vasinho. Nesse momento que você pegar um vasinho, quando você falar para ela, tá tudo bem. Por quê? Porque foi dito antes. Ela sabe que você está dominando aquele procedimento. Então, quando você avisou na consulta e você está fazendo, sempre esteja conversando com a sua paciente. E você está aplicando. E de repente pegou e fala: olha, pegamos um vasinho aqui. Que pena, vai ficar um roxinho, mas tudo bem. E tá tudo certo. Por quê? Porque ela avisou, você avisou para ela na consulta antes dela sentar na sua maca. Agora, se você não avisou nada, ai, vamos fazer, vai ficar linda, vai ficar maravilhosa. No momento que acontece isso, a profissional fica com medo e ainda tampa, não fala nada, fica quieta, na hora deixa a paciente embora, no dia seguinte a paciente vai estar com a mancha roxa e ela vai ficar insatisfeita, ela vai ligar para você, ela vai reclamar, porque você não foi clara com ela. Então, profissionais, parem de ter medo de serem claras, objetivas e pontuar essas coisas que são tão importantes com o seu paciente. Isso, muito pelo contrário de que algumas pessoas pensam que, mas eu vou falar isso daí e aí a paciente não vai querer fazer. Muito pelo contrário, ela vai saber que você é uma profissional séria. Afinal de contas, quando você vai a um médico, por exemplo, fazer uma cirurgia, o médico fala que você vai ficar linda, maravilhosa, que você vai sair de lá, uau, aquela maravilhosa Angelina Jolie, o que ele fala? Não, muito pelo contrário. Um médico sério, um cirurgião sério, ele vai dizer: olha, nós vamos tentar fazer um melhor para que você fique melhor. Nós vamos te dar uma melhora de aproximadamente tantos por cento, mas pode ocorrer isso, pode ocorrer o outro, pode ocorrer o outro. E você assina tudo isso antes de você entrar para o centro cirúrgico. Por quê? Porque problemas podem acontecer. Então, a responsabilidade é sua quando você faz uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de estética. Então, se você quer ser vista como uma profissional séria, você também precisa pontuar tudo isso, ok? Então, pontuei, no momento que aconteceu também falei e terminou, eu vou então orientar. Olha, fulana, nós fizemos aqui, pegou um vasinho ali, tá? Tentei desviar, mas realmente não consegui ver. Mas como eu te falei, isso é muito comum de acontecer. O que que você vai utilizar? A pomadinha tal, tantas vezes, durante tantos dias. Isso, como eu já te mencionei na consulta, isso vai durar em torno aí de 15 dias, mais ou menos, no máximo. E aí, vida que segue, não pode tomar sol, uso de filtro solar, enfim, todas as indicações, tá? Então, corpo, Reparil ou pomadinha de arnica ou trombofob, e na face eu gosto muito de usar Iridoide. Sempre, sempre evitar, proibir, né? Na verdade não é nem evitar, é proibido a exposição ao sol quando você tem qualquer tipo de equimose ou hematoma. Por quê? Porque a hemosiderina, que é o pigmento do sangue, do ferro do sangue, ele pode tatuar a pele do paciente. Então, se essa paciente vier a tomar sol com aquele hematoma, com aquela equimose, ela pode ser que ela tatue aquela marca ali para sempre. Então, zero sol e uso de filtro solar. Tudo bem? Antes da gente passar para a próxima intercorrência, eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, uma equimose. Estão vendo, gente? Isso daqui é uma equimose. Então, o paciente fez um preenchimento labial e aqui gerou-se o quê? Um extravasamento de sangue. Vocês estão vendo isso, gente? Olha só, roxinho. Ai, doutora Adriana, é o lábio, aí eu tenho que colocar aqui o que? Eu vou ter que colocar uma hialuronidase, o que que eu vou fazer? Não, isso é extravasamento de sangue. Extravasamento de sangue, nesse caso aqui, é o que? Iridoide, tá? Iridoide. Você vai verificar se está correndo fluxo sanguíneo. Sim, está correndo, ela está toda cor de rosa. Estão vendo?
Aqui, olha, onde está mais clarinho, ó, ela está cor de rosa. O que que é esse aqui mais escuro? Equimose. Olha só, equimose. Então, muito provavelmente, esse daqui foi um preenchimento com agulhas, onde houve rompimento, tá bom? Então, isso daqui deve ser tratado daquela forma que eu passei para vocês, tá? Com iridoide. Vamos então para o nossa próxima intercorrência, que é o que? Edema. Edema também é uma intercorrência bem comum acontecer, principalmente quando a gente fala de quê? De preenchedores e de bioestimuladores de colágeno, tá? O que que é o edema? E aí é muito importante você saber identificar edema de uma reação alérgica. Edema vai ser um inchaço natural, tanto da manipulação mecânica, de, por exemplo, estou fazendo um bioestimulador, então eu vou utilizar o que? Cânula. E aí eu venho com a cânula, eu posso fazer um descolamento na face. Então, só essa movimentação mecânica, esse atrito mecânico, ele vai gerar ali um edema. E eu tenho também um edema do produto. Então, quando eu faço ali a aplicação ou de um preenchedor ou de um bioestimulador, eu tenho mais ou menos ali, gente, um edema de 30%, tá? Mais ou menos 30% do que eu preenchi é edema. E é exatamente por isso que eu sempre falo, né? Quando você preencher o paciente e o paciente achar que ficou, ai, nossa, fiz os lábios, nossa, doutora, ficou grande demais. Calma, por quê? Porque nas próximas 72 horas, esse edema vai baixar. Então, aquele volume vai diminuir em torno de 30%, tá? Depois que diminuiu 30%, essa paciente vai ver, ok, agora eu gostei e ficou de forma natural. Ah, não, doutora, eu gostei mais quando estava inchadinho. Perfeito, aí você vai colocar mais preenchedor na sua paciente. Acontece muito também no bioestimulador de colágeno. Por quê? Quando nós entramos, né, com o bioestimulador, ele é um biopolímero e ele vai causar o quê? Um processo inflamatório na minha camada subcutânea. Quando ele causa esse processo inflamatório no subcutâneo, ele incha, eu gero um edema. 72 horas depois, esse edema desaparece. Muitas pessoas falam, eu fiz bioestimulador de colágeno e o meu rosto ficou redondo, a minha face ficou redonda, engordou a minha face. Gente, bioestimulador não volumiza. O que aconteceu é que você teve um edema nos primeiros dias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, esse daqui é um edema, estão vendo? Apliquei bioestimulador na paciente e olha o edema que ela teve. E, na verdade, quando esse edema passou, essa paciente quis fazer ali alguns pontos de preenchimento porque ela se amou. Claro, quando eu tenho um edema, eu aumento o volume da minha pele. Aumentei o volume da minha pele, então eu tenho o quê? Menos ruga, uma pele mais esticadinha, não é verdade? Então, essa paciente, inclusive, depois eu fiz um pouquinho de malar dela, um pouquinho de arco zigomático, ali eu fiz pouca coisa, porque ela já tem ali uma classificação bráquio, né, cefálica, que ela tem bastante osso aqui na região do arco zigomático, ela tem uma estrutura óssea bem interessante ali, e malar também. Então, foi pouca coisa. Mas notem como é que ela está com um edema? Isso daí é um edema pós-procedimento. Só que depois de 3 dias, esse edema, ele simplesmente desaparece. Agora, olhem isso daqui, gente. Isso daqui não é um edema de pós-procedimento. Esse daqui é uma reação ao produto, uma reação alérgica. Então, a gente olha que o edema, nesse caso aqui, ele simplesmente desfigurou a paciente, né? Olha só, a paciente está completamente diferente. E esse daí foi o caso, sim, de uma influencer, né, internacional, em que ela teve uma reação alérgica ao produto que foi utilizado. Então, saiu aí na mídia, inclusive, né? E ela teve sérios problemas. Então, o que é muito importante?
você saber identificar quando é uma reação alérgica e quando é um edema pós-procedimento. Quando for uma reação alérgica, o que vai acontecer? No momento que você está injetando ali, rapidamente essa paciente vai começar a apresentar alguns sinais. Esses sinais, normalmente, né, vai ser o quê? Vermelhidão, hiperemia no local, vai ser um edema muito rápido, ela começa a inchar rapidamente, pode ser falta de ar, então inúmeros fatores. E aí você precisa correr para a emergência, caso você não seja um profissional ali habilitado. Se você for um profissional médico, você já sabe mais ou menos como atuar, né? Se você não for habilitado, não tiver, né, nada que você possa fazer ali de imediato, automaticamente você precisa o mais rapidamente possível você encaminhar essa paciente para assistência médica, levando tudo o que você colocou nela. Por quê? Porque quando você chegar lá e o profissional saber, olha, eu apliquei isso daqui nela, ele já sabe exatamente qual é a droga que ele vai utilizar e normalmente vai ser endovenosa, porque é a mais rápida, para ele diminuir, para ele cortar essa reação alérgica, tá bom? Para que não venha isso daí evoluir. No caso do nosso edema normal de um procedimento, como que eu devo agir nesse caso? Não há nenhum pós-procedimento. Esse edema vai estar ali, esse edema vai se manter nas próximas 72 horas e você só vai acompanhar a sua paciente. Tudo bem? Então, no dia seguinte, ela vai mandar uma foto, você vai perguntar como é que ela tá, e aí você vai notando, e ela já vai dizer, 8 horas depois do procedimento, ela já vai começar a dizer, olha, já tá um pouquinho mais tranquilo, já diminuiu, tá? Então, é desta forma que a gente trata. Se uma paciente, por exemplo, teve um edema um pouquinho mais exacerbado do que o normal, dependendo dos casos, a gente pode inclusive orientar que essa paciente tome algum tipo de medicação para auxiliar nisso daí, tá bom? Mas é importante que você pode orientar, sugerir que ela tome uma dose de um anti-inflamatório ou uma dose de um corticoide, tá? Lembrando, gente, que isso daí vai depender aí também da sua habilitação para você indicar esses medicamentos. Foi? Combinado? Maravilha. Agora nós vamos para nossa terceira e última intercorrência, e essa é realmente de ficar de cabelo em pé. Eu sei que muita gente tem muito medo, né, disso, mas eu vou te dizer o seguinte: se você souber reconhecer o início dela, se você souber exatamente o que fazer e por que ela ocorreu, você não terá mais medo. Então a gente vai falar sobre a tão temida necrose, né? Que se inicia com a nossa isquemia. Então, como que eu vou identificar uma necrose? Na verdade, a necrose em si é o último estágio lá, quando eu já passei por uma isquemia. Então, como que se dá isso? Quando eu tenho um vaso, eu tenho a passagem de sangue. O sangue, você já viu que ele leva o quê? Oxigênio e nutriente para suas células. Quando eu tenho uma obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo, eu começo a ter uma deficiência de oxigenação do meu tecido, ok? Isso pode ocorrer como? Isso pode ocorrer quando eu trabalho com veículos gel, ou seja, um preenchedor, por exemplo, e eu aplico em uma região onde eu tenho um vaso e eu aplico um produto em grande quantidade, em demasia. E aí esse produto começa a empurrar a parede desse vaso. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, uma mangueira de água passando água corrente, eu vou e coloco o pé em cima. E aí eu diminuo o fluxo de água. Exatamente isso que acontece. Então, em determinados locais, e aí você precisa ter um conhecimento muito importante da anatomia vascular, você não pode colocar grandes quantidades de produto preenchedor de veículo gel. Por quê? Porque senão você vai ocupar um espaço grande e você pode empurrar a parede desse vaso. Empurrou a parede desse vaso, você diminui a passagem de sangue.
Ou pior do que isso, você pode colocar tanto produto, você pode gerar um edema ali que você pode obstruir totalmente a passagem desse fluxo. Ou pior ainda, você pode transfixar um vaso e injetar dentro do vaso. E aí você obstruiu 100% de forma automática. Aí você não tem mais passagem de fluxo sanguíneo. O que acontece nesse caso? Não tenho passagem, então eu não tenho oxigenação naquele tecido. E aí eu tenho o primeiro sintoma, que é a isquemia. O que é a isquemia? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, isso daqui é isquemia, estão vendo? Quando eu tenho esbranquiçamento do meu tecido. Esbranquiçamento por quê? Porque eu não tenho passagem de sangue. Se eu não tenho passagem de sangue, então o meu tecido não tá cor de rosa, não tem sangue ali, não tá vermelhinho. E aí isso daí é um problema. Por quê? Quando eu tenho esse sintoma, nós dizemos que a isquemia ela é reversível. Eu preciso fazer algo para resolver isso. Se eu fechar os meus olhos para isso, mandar o paciente para casa, ou só for lidar com isso 24, 48 horas, 78 horas, 72 horas depois, o que vai acontecer? Evoluiu para necrose, porque um tecido, quando ele fica muitas horas sem receber oxigenação, ele morre. E aí a gente chama de necrose. Essa morte se chama necrose. Então aqui, olha, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, toda esta região aqui, ó, isquêmica. Estão vendo, gente? Olha só, toda a região isquêmica. Olha aqui, isquemia, já aqui, olha, na comissura, isquemia, aqui, olha, isquemia. O processo isquêmico aqui tá tomando tudo. Por que que isso daqui aconteceu? Porque simplesmente aplicou-se muito produto e olha, toda a artéria infra e supralabial foi comprometida. Ela teve aqui obstrução, ela teve em algum local dela, ela teve obstruções, olha só, e que parou-se o fluxo sanguíneo. Estão vendo? É isso que aconteceu. O que eu preciso fazer nesse caso, doutora Adriana? Gente, primeira coisa, quando você fez preenchimento na sua paciente, seja qual for, em qualquer local da face, lábios, qualquer local da face, você precisa monitorar essa paciente nas primeiras 24 horas. Você precisa pedir foto, você precisa verificar como é que tá. Lábio, principalmente. Fez lábio, deixa a paciente uns 40 minutos na recepção da sua clínica, aguardando. E aí você vai lá e você vai olhar internamente, por dentro da mucosa dela, se tá tudo cor de rosa, se não tá, você vai apertar o lábio, ele vai ficar branco e você solta. E aí a gente costuma ver o que? O fluxo voltando. Se tiver tudo ok, ótimo, você pode liberar a sua paciente e vai 24 horas depois, ela tem que novamente mandar foto. Se você tiver dúvida, pede para ela voltar, tá? Isso vale para a face inteira. Imaginemos que essa paciente ficou 40 minutos ali e você já começou a detectar esse esbranquiçamento. O que eu vou fazer nesse caso? Então, vamos lá. Você vai, primeira coisa, vão anotando aí, primeira coisa, massagem. Você vai fazer uma massagem vigorosa em toda a região, em todo o lábio. Uma massagem vigorosa nessa região, tá? Então, ó, vai pegar aquela massagem mesmo, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro, igual quando a gente faz quando estamos colocando ali o gel. Bastante, bastante. Para quê? Para ver se você retira o gel desse local, tá bom? Tá difícil, não estou conseguindo. O que eu vou fazer? Compressa quente, tá? Compressa quente, claro, gente. Aquele quente, aquele morno quente que não vai queimar o seu paciente, tá bom? Compressinha, 3, 4 minutos, esquentou, massagem. Compressinha, esquentou, massagem. Na maioria das vezes, essas duas manobras são suficientes para você reaver aí a circulação sanguínea. Mas tem casos como esse daqui, que é um caso
bem mais relevante. Então, neste caso aqui, o que que você vai precisar fazer? Nesse caso, obrigatoriamente, você vai precisar entrar com a hialuronidase, tá? Então, você vai entrar com a hialuronidase, nesse caso aqui da paciente, e vai aplicar a enzima. Essa enzima hialuronidase, o que que ela vai fazer? Ela vai desmanchar todo o ácido hialurônico que você colocou nesta região. Então, ela vai desfazendo esse ácido hialurônico. É uma aplicação bastante dolorida, é importante que você faça uma anestesia infiltrativa nessa paciente, senão ela não consegue suportar a dor. Por quê? Porque a enzima, ela arde muito, então essa paciente precisa obrigatoriamente estar anestesiada, tá bom? E é importante que você seja um profissional habilitado também para você e capacitado, né, para você fazer a aplicação dessa enzima o mais rapidamente possível. Ai, doutora, mas eu vou tirar todo o produto? Sim, você vai tirar todo o produto. E depois você refaz de uma forma mais, com menos produto, mais cautelosa, tá? Caso você não faça, você não tenha essa atitude, né? Você vai deixar com que esse processo evolua para uma necrose. E se chegar à necrose, essa paciente vai perder o tecido ali dos lábios, ou seja, onde for que você obstruiu aí essa artéria, esse vaso, tá? Então é importante fazer. Caso você seja uma profissional que você, mas eu não sei fazer isso, é importante que você aprenda, que você se capacite ou que você tenha uma parceria que possa te ajudar numa situação dessa. Tudo bem? Agora, como que eu faço para não ter esse problema, para não chegar até aí? Então, já falamos sobre equimose e hematoma, que não tem muito a gente evitar, fora caso, claro, o conhecimento anatômico e uma técnica cada vez mais refinada. Quanto mais a gente faz injetável, mais leve fica a nossa mão e a gente consegue ter aí menos ocorrência nesse caso. No caso do edema, isso vai ser muito do organismo de paciente. Tem paciente, gente, que eu cutuco ele todo com uma cânula e a paciente não fica com nenhum edema. Tem paciente que você fez um pertuito, ela já teve um edema. Então, vai de cada um. Agora, nesse caso, o que você vai fazer para você não ter esse tipo de problema? Olha, nas minhas mais de 10 horas aí de prática de injetáveis, eu nunca precisei utilizar hialuronidase em nenhum paciente. Eu utilizei uma única vez em mim, porque eu recebi um preenchimento onde um lado ficou maior do que o outro, e aí eu tive que fazer a aplicação da hialuronidase em mim para retirar um pouquinho do produto, mas não por uma questão de isquemia, nada. É só porque estava realmente assimétrico, então eu tive que utilizar, tá? Então, qual é o segredo? O segredo é cautela, conhecimento e cautela. Conhecimento bem importante, conhecimento bem profundo na sua anatomia vascular, saber onde você pode e você não pode aplicar, saber por onde passam as artérias, quais são as anatomoses que as artérias fazem, ou seja, as ligações que vão fazer, né, com outras artérias que eu posso influenciar, tá bom? E a gente tem aula sobre isso aqui no canal também. E principalmente, cautela na quantidade de produto. Então, lábios, eu vou dar uma dica aqui hoje. Não faça mais do que 1 ml por sessão de lábios, mesmo que a sua paciente queira mais. Você vai fazer 1 ml, manda ela para casa, depois de 15 dias, se for necessário, você aplica mais 1 ml. Você vai ter uma melhor durabilidade, você vai ter muito mais segurança para você e para sua paciente também, tá bom? E claro que muitas vezes você também começa a injetar, começa-se o edema da manipulação e você acaba perdendo a referência. Então essa é uma dica de ouro aí que eu sempre utilizo na minha prática de lábios. 1 ml é o suficiente para uma sessão. Se for necessário, na segunda sessão a gente aumenta, ok? Pessoal, então é isso, essa nossa aula hoje, né, que foi o nosso guia de sobrevivência de intercorrências em injetáveis. Eu espero que você tenha gostado. Coloca aqui para mim que eu quero saber se você gostou dessa aula.
qual foi para você, quanto foi para você importante esse conteúdo, se você já teve algum tipo aí dessa intercorrência e quase morreu, quase infartou, e isso é normal, gente, acontecer. Eu também, tá? Qualquer dia eu conto aqui para vocês as minhas histórias, mas eu também já quase infartei algumas vezes no início da minha prática, e é por isso que nós estamos aqui para andar com você de mãos dadas, tá bom? Lembrando que quem ainda não me segue no Instagram, corre lá, @dra. Adriana Martinuso, lá a gente também tem um conteúdo incrível sempre para vocês. Também estou no Spotify, procura lá pelo meu podcast, doutora Adriana Martinuso, tá bom? E aqui se inscreva, ative o sininho das notificações. Um grande beijo e eu te vejo na próxima aula. Até lá!